Oi, gente, tudo bem? Então, hoje nós teremos, a nossa aula extra, falando sobre este escritor político brasileiro, famosíssimo, tem destaque no romance brasileiro, José de Alencar. José de Alencar tem grandes obras, cobradas em concurso, obras, inclusive, que se tornaram, assim, consagradas, né? Então, vamos ver o passo a passo de Senhora, esta obra magnífica, personagens, o enredo, certo? Este é um livro bem peculiar, ele é dividido em partes, né? Já foi, assim, tema de novela, né? Já foi adaptado para novelas, né? Inclusive para... a personagem já esteve em vários âmbitos, certo? Em diversas situações foi abordada, né? Em questões de filmes, livros, há muitos processos de intertextualidade, enfim, é uma obra excelente, né, de José de Alencar. José de Alencar, como nós sabemos, né, ocupou uma das cadeiras na Academia Brasileira de Letras, né? Durante um tempo foi um ministro, teve uma discussão com Dom Pedro, né, um mal-estar com Dom Pedro II e acabou desistindo, mas uma pessoa muito influente, muito inteligente, né, que infelizmente morreu cedo, acometido de uma tuberculose, né, mas uma pessoa que deixou uma marca assim na literatura brasileira enorme. Então vamos lá considerar este livro que inclusive é abordado nos vestibulares, no SSA, é isso? E sem dúvida é uma leitura excelente, nos envolve, né? O enredo é cativante, certo? O desenrolar, o passo a passo, né? José de Alencar, a forma como ele coloca o leitor, né, como ele chama a atenção do leitor para a sua obra, é muito interessante, é muito peculiar, né, pela questão dos detalhes, os aspectos linguísticos, vamos compreender isso aqui. Então, primeiro vamos falar da obra, vamos focar numa síntese da obra. Como é dividida a obra Senhora? Certo? Como é dividido o livro Senhora? Então, Senhora é dividido, o livro Senhora é dividido em 4 partes. Primeiro, né, nós vamos ver aqui o preço do casamento. A primeira dela, né? A primeira delas é conhecida, então, como o preço do casamento. No que consiste essa primeira parte? Começa descrevendo uma jovem moça chamada Aurélia, rica, frequentadora de bailes da alta sociedade. Aurélia, sendo órfã, recebe uma grande fortuna, né? Recebedora de uma grande fortuna. Estava sempre acompanhada de sua parenta, Dona Firmina, e acreditava que todos só se interessavam por ela por causa de sua beleza e do seu dinheiro. Bem, deixa eu frisar um aspecto importante aqui. Este resumo de obra, esta abordagem que nós estamos fazendo nesta aula extra, não substitui a leitura do livro, tá certo? No final tem a referência aqui de onde eu peguei o resumo e para trabalhar com vocês alguns aspectos, tá? É, inclusive, tem algumas adaptações que nós vamos fazer durante a leitura, algumas marcações, grifos nossos, mas enfim, não substitui a leitura, tá certo? Uma obra ela deve ser lida cabalmente, né? Até porque, como nós falamos, José de Alencar, não é à toa que ele é consagrado, né, como romancista brasileiro. Então, a leitura dele é ótima, é maravilhosa. E ninguém conhece uma obra apenas por uma sinopse, por um resumo, certo? Nós estamos focando em aspectos principais, mas eu aconselho que o aluno leia, que o aluno tenha acesso, então, a detalhes, a particularidades, né? Se envolva, então, no enredo do livro. Então, estou falando isso, a princípio, pela necessidade de se entender como é caracterizada a Aurélia no livro, certo? A Aurélia era órfã, imagine, né? A situação, como ele descreve, então, a situação de Aurélia quando ela recebe essa grande fortuna. Essa questão dela, essa percepção dela de achar que todos, né, só querem ficar perto dela, só se interessam por ela por causa da beleza e do dinheiro, não é à toa, né? Ela já era uma vítima, então, da sociedade. Por isso que ela considerava as pessoas apenas como interesseiras, as pessoas que se aproximavam dela, né? Então, vamos ver lá o que aconteceu nessa primeira parte. Em um baile de costume,
a Aurélia começou a se questionar sobre sua educação e seu destino. Então, o que é que aconteceria com ela? Né? Uma moça bonita, de dinheiro, mas qual seria o destino dela? Ela escreveu uma carta ao senhor Lemos, dando-lhe a missão de arrumar um casamento para ela, né? Este casamento, então diz aqui o nosso resumo, com o atual noivo de Adelaide Amaral, o Fernando Seixas. Então, ela queria, vou reler o período, escrever uma carta ao senhor Lemos, dando-lhe a missão de arrumar seu casamento com o atual noivo de Adelaide Amaral, que era o senhor Fernando Seixas. Então, vamos lá, por que esse interesse em Fernando Seixas? Seixas era pretendente era pertencente, perdão, era pertencente a uma família de situação um pouco favorável, pretendia arrumar um casamento com uma moça rica para oferecer melhores condições para sua mãe e suas irmãs e também para seus luxos. Então, Aurélia, né, não escolhe ele aleatoriamente, né? Fernando tinha algumas ambições. Fernando Seixas, ele pertencia a uma família pobre, né? E queria casar com uma moça rica para ter um bom dote. Então, Lemos, a pessoa que é a protagonista, né, Aurélia, perdão, pede para que resolva essa questão, né, ajude na questão do casamento. Lemos faz a proposta de casamento a Seixas, que mesmo sem conhecer a noiva, veja o detalhe, mesmo sem conhecer a noiva, vamos destacar essa particularidade do primeiro capítulo, né? Do primeira parte, melhor dizendo. É bem interessante, ó. Mesmo se conhecer a noiva, recebe um adiantamento do alto dote e aceita o compromisso. Veja bem, para nós entendermos um pouquinho, né, da personalidade, então, a visão, né, caracterização dessa personagem, então, né, Fernando Seixas. Bem, quando foi apresentada a Aurélia, Seixas sente uma profunda humilhação. Por quê? Em tempos passados, tinha rompido o noivado com ela para ficar noivo de Adelaide, que era mais rica. Observe, então, por quê, não é? Por que, então, aqui, ó, eu gosto muito de marcar, porque eu acho que destaca mais para a gente. Ó, Seixas havia abandonado um compromisso, tá vendo? Havia, né, rompido o noivado com Aurélia para ficar noivo de Adelaide, porque Adelaide tinha um pouco mais de dinheiro, era mais rica. E na noite de núpcias, Aurélia chama seu então marido de homem vendido. Observe a situação, né, da primeira parte. Observe a situação. Então, ele casa, obviamente, com Aurélia por dinheiro. Inclusive, ele recebe grande parte do dote sem saber nem quem era a noiva, né? A quem lhe oferecia o casamento. Ele pensou só no dinheiro, né? Visou só ao lucro, ao dinheiro, ao que este casamento o daria, proporcionaria, né? Vamos para a segunda parte. A segunda parte é chamada de quitação. Então, por que a segunda parte é chamada, então, de quitação? Nessa segunda parte é contada a história de Aurélia, né? Toda a história dela. Então, Dona Emília, que era sua mãe, e Pedro Camargo, seu pai. Pedro era filho bastardo de um rico fazendeiro e casou-se com Emília sem conhecimento de seu pai. Anos depois, acaba morrendo e seu pai não conhece sua neta, que no caso é a Aurélia, né? Dona Emília fica em má situação para criar sua filha. Nesse momento, Seixas se elege como pretendente de Aurélia e assume o compromisso de se casar com ela. Porém, observe a questão, né? Se arrepende por ter se apaixonado por uma moça pobre e órfã, tá vendo? Então, ele se arrepende do compromisso, né? E assume compromisso, então, com Adelaide, que era rica, moça rica na sociedade. Observe a questão, né? A problemática que levou, então, a Aurélia, né? Em que situação Dona Emília estava, né? Numa situação difícil. O pai morre, né? O avô não conhece nem a neta. Emília fica em má situação para criar a filha. Nesse momento aparece Fernando Seixas, que se apaixona por ela, mas percebe que ela é pobre, né? E daí assume compromisso com Adelaide, que era rica, certo?
Perto de falecer, o avô de Aurélia procura e deixa para ela uma fortuna, toda a sua fortuna, certo? E após a morte da sua mãe, Aurélia tem como tutor, então, o seu Lemos, que é seu tio, certo? E como acompanhante, Dona Firmina. Então, observe aqui o contexto, a explicação, então, a trajetória de Aurélia, né? Bem, vamos para a terceira parte. A terceira parte é chamada de posse. Posse. Nessa terceira parte, nós vemos toda a rotina de Aurélia e Fernando enquanto casal. Eles vivem uma vida de aparência, ó, desfilam de mãos dadas, trocam carinhos e gentilezas diante de pais ou de amigos. Tá vendo? Só, é uma aparência. Né? Quando ela chama ele, então, de um esposo vendido, obviamente, Seixas passa por uma grande humilhação. Né? E eles vivem, então, uma vida de aparência apenas. Né? Mas quando estão sozinhos, trocam palavras ferinas e acusações. Fernando se vê como escravo de Aurélia, tendo ela como sua dona e a obedece em todos os seus desejos. Então, ele fica humilhado, né? E ele se acha então apenas como uma posse de Aurélia, né? Continuando então a quarta parte é chamada de resgate. E nessa parte nós temos os principais acontecimentos da trama, certo? Os desejos não realizados de Aurélia, né, e Fernando são passados pelo autor com muito erotismo. Então, essa literatura, inclusive, né, é considerada para o ensino médio, obviamente, tá? Porque tem uma parte, realmente, nessa parte aqui, o autor, né, ou seja, José de Alencar, essa quarta parte é tratada no teor já erótico, né? Porém, por orgulho, Fernando e Aurélia não se deixam envolver. Podemos notar nessa parte a visível transformação de Fernando, é muito grande, porque ele passa a recusar o luxo que tanto desejara, o qual tanto almejara, né? O quanto almejara, o quanto ele foi atrás, né? Aceitando um dote de alguém que ele nem conhecia, né? Assumindo compromisso só pelo dinheiro. Então, Fernando passa a trabalhar dedicadamente e faz um negócio importante, em que arrecada um valor e devolve para Aurélio todo o dinheiro do dote. Veja, a parte, o desfecho, né? Por quê? Porque ele se vê, então, ele era apaixonado por Aurélia no início, né? Mas aí, por causa de dinheiro, ele deixou, né? Aquele compromisso e foi buscar, então, firmar noivado com Adelaide, depois abandonando Adelaide e casando com a Aurélia, que ofereceu mais, né? Mas ele volta, ele começa a trabalhar e ele paga a Aurélia todo o dinheiro do dote, obviamente, porque ele se sentiu humilhado, né? E depois, obviamente, nós percebemos que ele se envolve mais com a Aurélia, né? Se apaixona, né, por ela, né? Já tinha um interesse, né, desde então. Então ele pede o divórcio. Observe essa parte, né? Ele pede o divórcio nesse momento, porque todo o contexto ele é humilhado, né? Ele é tido como posse de Aurélia, né? Comprovada a mudança de Fernando, que então trabalhou, pagou o dote, né? E chega até a pedir o divórcio, Aurélia lhe mostra o seu testamento escrito no dia do casamento, onde é deixada para Fernando toda a sua fortuna e é declarado o seu amor por ele. Veja que desfecho lindo, né? O casamento então se consuma e os dois se tornam um casal de amantes, ou seja, o casamento de fato passa a existir, né? Então é um desfecho muito bonito, é uma história muito bem trabalhada, né? Em que o egoísmo, a questão o egoísmo, a questão da ambição, né, é colocada em primeiro lugar por Fernando Seixas, mas que depois ele, por amor a Aurélia, percebe, né, que aqueles valores estavam errados e então volta, né, atrás e consegue então pagar o dinheiro do dote, né? E obviamente acabando com a dívida que tinha com ela, né? Mostra para ela então o seu valor, né? Acho uma obra excelente. José de Alencar tem vários livros maravilhosos, inclusive destaques, né, no romance de Anista e tudo mais. Mas Senhora, a descrição de Senhora, né, muito bem feita, né? Inclusive essas quatro partes bem divididas, bem articuladas, né?
Então, vale a pena uma leitura cabal do livro. Aqui eu coloquei, peguei alguns detalhes sobre o autor, né, sobre a épocas, um pedacinho da biografia dele. Vamos ver a importância do livro dentro do contexto literário, tá? Então, sobre o autor, o que é que nós podemos, o que é que nós devemos saber? Ele nasceu no Ceará em 1829 e em 1830 ele mudou-se então para o Rio de Janeiro junto com a família. Aos 14 anos mudou-se para São Paulo, lá ele inicia a faculdade de Direito, né? Destacou-se como um grande romancista na literatura, além do romance urbano Senhora, publicou também outras tendências de romance, como o romance indianista Iracema, né? O regionalista o Gaúcho, e além de escritor, ele foi crítico teatral e político. Morreu muito jovem, né, aos 48 anos, em 1877, vítima de tuberculose no Rio de Janeiro, certo? A importância do livro. Sendo dos últimos livros, um dos últimos de Alencar, a Senhora é um romance urbano que retrata o casamento por interesse na sociedade, né? No século XIX, certo? Mesma época em que o autor vivia. Observe, né? Quando nós falamos da literatura, a arte literária, né? Retrata a linguagem, os interesses econômicos, sociais, culturais de uma época, né? Então, nós vimos aqui em Senhora que José de Alencar mostra, então, né, como era a sociedade em que ele vivia, na época em que ele vivia, né, século XIX. Nessa obra, Senhora, pertencente à época literária do romantismo, já é possível observar características do realismo e naturalismo, tá certo? Então, nessa época, nós podemos ver isso. Iria destacar, mas já está destacado, ó. Nós já observamos características já do realismo e naturalismo. Através dos diálogos e discussões entre Fernando e Aurélia, deixa eu desmarcar aqui, porque está corretíssimo o nome dela, né? Aurélia, podemos notar a visão crítica que esses possuem da sociedade, onde o casamento não é apenas por amor e mais por interesse. Então já tem uma marca, né, certo, do realismo. Então interessante nós sabermos também essas questões, essas particularidades da obra, né? Além do enredo, além de personagens, começo, meio e fim, nós temos que saber também a época literária, né, do autor, a época em que ele escreve, quais são as influências, então, dessa particularidade na obra, tá bem? Qual era o período histórico? O romance pertence à segunda metade do século XIX, onde a sociedade vivia de aparências e contradições. Então, há uma crítica, obviamente, de José de Alencar e a sociedade, né? Ele critica a sociedade, não de uma perspectiva esperançosa de mudanças, tá vendo? Mas de perspectivas atuais e sem soluções aparentes. O casamento por interesse era um costume social muito criticado pelo autor, né? Enfim, eu gostei do desfecho, onde Fernando, né, em que, né, Fernando muda a sua percepção, muda seus interesses por amor, né, a Aurélia. Então, mas há uma crítica, obviamente, muito grande, né? O homem se apaixona por uma moça e troca por outra por causa de dinheiro, em seguida, né, rompe o noivado, noiva com outro que ofereceu mais. Então, é uma crítica social enorme que José de Alencar faz, né? Quais são os personagens? Então, aqui é uma síntese. Nós já fizemos, né, nos capítulos, a divisão dos capítulos já mostra os principais personagens, mas vamos considerar rapidinho aqui, ó. Aurélia, jovem rica de 18 anos, né? Jovem rica de 18 anos, vírgula, órfã, chama a atenção de todos pela sua beleza e excentricidade. Muitos moços na cidade a desejam como esposa, porém, ela pede a seu tio que faça um acordo com Fernando Seixas e casa com ele. A gente já sabe por quê, né? Ela queria mostrar, então, a questão de que ele estava sendo vendido, ele era uma pessoa que agia só por interesses financeiros, né? A Aurélia demonstra inteligência, planejamento de ações, planeja direitinho, arquiteta tudo, né? Planeja tudo. Bem, Fernando Seixas, também um jovem de 18 anos, apesar de sua família viver de maneira muito simples, tinha uma posse,
e um lugar de respeito na sociedade, né? Interesseiro, procura casamento com a moça rica para melhorar a situação, é servidor público. Só após o casamento é que começa a ocorrer a transformação dele, né? Isso aqui nós vimos bem. Só depois é que há uma transformação na personalidade de Fernando, porque até então ele se mostrava sem caráter, né? É uma pessoa ambiciosa. Dona Emília, mãe de Aurélia, casa-se com Pedro por amor, deixa sua família para viver este amor. Lemos, que era o irmão mais velho de Dona Emília, que só aparece após saber que sua sobrinha herdou uma valiosa herança. E, a pedido de Aurélia, arruma seu casamento com Fernando. Isso também era uma questão de época, né? A moça tinha que ter um tutor, né? Ou alguém deveria planejar o casamento, deveria ser alguém da sociedade, obviamente. Tem a questão do dote, tinha pessoas que casavam, como nós vimos, como Fernando, estritamente por interesse, né? Então, eu posso dizer, podemos afirmar que são alegorias, né? Fernando representa a sociedade da época, aquelas pessoas, né, que casavam por interesse. Aurélia, a moça, né, que receberam uma fortuna que até então não era valorizada, né? Foi cortejada por Fernando e abandonada. Então, são elementos, são personagens alegóricos, né, para a época. Pedro Camargo, filho bastardo de Lourenço Camargo, casa-se escondido de seu pai, com Dona Emília, e morre, deixando a Aurélia órfã. Dona Firmina mora com a Aurélia e faz companhia, é uma dama de companhia de Aurélia, né? Que ajuda bastante. Adelaide, ex-noiva de Fernando, é apaixonada por Torquato, né? Perdão, e por ele ser pobre, só consegue se casar com a ajuda de Aurélia. Tá vendo? Então, a questão, a gente vê aqui que o amor era colocado bem depois dos interesses financeiros, né? Ribeiro, Ribeiro, moço, deixa eu tirar aqui que está certo o nome dele. Moço pobre e apaixonado por Adelaide, foi muito amigo de Aurélia quando era pobre, e ela ajuda também no casamento, como nós vimos, né? E Eduardo Abreu, que nós não tínhamos tratado desde então, era apaixonado por Aurélia, paga as despesas do sepultamento de Dona Emília, mesmo estando viajando. Então, há aqui também, né, a presença de um interesse, está vendo? Um amor, né? Uma paixão. Então, paga as despesas do sepultamento, que nem isso, então, a Aurélia tinha à época, né, de pagar o sepultamento de sua mãe. Tá vendo? Bem, não tinha a questão precisava de um homem para resolver as questões, né? Essas questões todas, para fazer para planejar um casamento, né? Para representar, então, a mulher na sociedade, né? Precisava muito que um homem resolvesse essas questões. Então, ela tinha um tio que passa a ser o seu tutor, né? Passa a cuidar dela. Mas, enfim, era necessário à época, né? Que as mulheres tivessem alguém que a representasse, senão não era ninguém para a sociedade, né? Na sociedade. Então, aqui tem a análise, né, da obra. Aurélia participa então aqui, ó. Aurélia, essa análise aqui fala então de Aurélia, de Senhora, como sendo um dos livros da tríade do amor, certo? Então, vamos ver o que é isso aqui, ó. Aurélia, personagem principal do livro Senhora, de José de Alencar, participa da tríade do autor, melhor dizendo, juntamente com Lucila e Diva. São outros dois livros, né? E que representa o perfil da mulher da sociedade brasileira através de uma visão romântica. Então, vamos lá, vamos destacar a visão romântica, né, de José de Alencar. Através desse perfil, Alencar busca compreender os sentimentos e os motivos que os impulsionam através do relato minucioso, foi o que eu falei, né? Por isso que é importante a leitura. Relato minucioso dos pensamentos e ações da mulher. A Aurélia, sendo pobre, era frágil, meiga, apreensiva e sonhadora. Após a decepção que teve com Fernando, ao ser abandonada em troca de um casamento por interesse, passa a ser fria, calculista e temperamental. Observe, viu, a descrição do personagem. Então, isso aqui você vai conceber e você vai, né, ficar maravilhado com a questão dos detalhes só após a leitura, né? A Aurélia faz questão de, por vaidade, mostrar à sociedade que é rica e dona de Fernando, inclusive é ele mesmo, né? Já Fernando inicia o enredo sendo um homem extremamente interesseiro e sedutor,
que mesmo estando apaixonado por Aurélia, desmancha seu noivado com ela, para assumir compromisso com Adelaide, que era rica. Né? Isso nós já vimos, né? E após se casar com Aurélia, se sentir humilhado, é que ocorre, então, a transformação. Então, há a caracterização também maravilhosa, né, de José de Alencar em relação a Fernando. E para se transformar no par de Aurélia e completar o romance com um desfecho feliz, essa mudança de comportamento é necessária, certo? Necessária a descrição. Então, no enredo, ele precisaria mudar esse comportamento, né? Para se tornar, então, um par de Aurélia, né? E ter um desfecho final feliz. Ele passa a ser um homem compromissado com o trabalho, tem por objetivo devolver a Aurélia o dinheiro, né? O dote, certo? E daí, para poder, então, ficar livre. Então, o livro faz uma análise, né? Uma análise excelente de personagens, uma análise subjetiva, né? Essa descrição minuciosa, né? Analítica de personagens, descrições não só físicas, mas psicológicas, né? Então, Senhora faz parte, vejam aí, destaquem aí, do que nós chamamos de romantismo, da época literária que chamamos de romantismo, certo? Entretanto, observe, viu? Em várias passagens e através dos personagens do enredo, podemos notar características que pertencem ao realismo, já pertencem à classe literária realismo, tá? Então, por quê? Porque Alencar faz uma dura crítica ao costume da época, certo? Em que o casamento muitas vezes era visto não como união de um casal apaixonado, mas com um negócio que envolvia dote, né? Que eram pagos e era calculado então o melhor dote para se fazer o melhor casamento. Então, minha gente, eu espero que esta análise, esta síntese do livro sirva como um estímulo à leitura, tá? Que não substitua a leitura da obra, né? Maravilhosa. E outra coisa, viu? Gosto muito de destacar para os meus alunos da Isolada. Os resumos que eu faço de livro, tanto nas aulas, né, presenciais, como farei por aqui, são obras que eu li. Então, assim, eu não acho, posso dizer com precisão, que jamais um resumo substitui a leitura. Quando eu estava aqui revendo com vocês aspectos, né, das partes do livro, eu fui me lembrando, ó, de detalhes e percebi como foi interessante para mim, né, como foi importante essa leitura minuciosa. Você tem uma intimidade, você cria uma intimidade com as personagens e você consegue compreender, então, toda a essência do que José de Alencar queria transmitir para os leitores, tá? E você lembra, então, da obra, você vai lembrar na hora da prova, tá bem? Atrelar a época, né, literária, por que foi escrita, então, por que Alencar, José de Alencar desenvolveu esta obra com tanta presteza, né? O que ele queria fazer, então, o que é que ele queria denunciar, demonstrar por trás desse romance, que já trazia prenúncios, então, do realismo, naturalismo, né? Especialmente do realismo, tá? A crítica social. Mas a grande subjetividade, né, marcante no romantismo. Então, leiam a obra, vejam questões de concurso, de como este livro foi abordado, estudem, certo? E vamos em frente. Na próxima semana teremos mais resumo de obras literárias. Tá bom? Beijão e ótima semana para todos.